A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar a cada um nessa noite. Hoje nós vamos estar, para a honra e glória do nosso Deus, fazendo a nossa primeira live do estudo bíblico, ou seja, a nossa primeira lição de escola dominical do ano de 2023. Então, hoje nós vamos estar estudando a primeira lição, que traz pelo título uma lição muito bonita que fala o avivamento espiritual. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos estar estudando essa lição e junto de 2023. Então, hoje nós vamos estar estudando. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos estar para a glória do nosso Deus junto, estudando a palavra do nosso Deus. Eu vou aqui convidar alguns irmãos, convidar umas pessoas para estar conosco, participando desse estudo bíblico. Aguardando os irmãos que vão participar do nosso estudo bíblico. Já está presente a missionária Graça, né? A paz do Senhor Jesus, missionária Graça. Que Deus abençoe a irmã. Vamos só esperar mais um pouquinho a chegada de mais irmãos, para nós estarmos então já iniciando esse estudo para a honra e glória do nosso Deus, né? Lembrando os irmãos que esse estudo é muito importante, estudo bíblico, né? A paz do Senhor também, pastora Mauri, já está presente também, pastora Mauri. Se os irmãos puderem compartilhar essa live, ela vai alcançar também as pessoas que estão no perfil dos irmãos, né? Que Deus abençoe os irmãos, pastor Amauri, missionária Graça. E assim nós vamos estar iniciando já em oração, agradecendo a Deus, porque é realmente Deus que nos proporcionou esse momento, esta alegria, né, de nós estarmos junto participando desse estudo bíblico. Orar por aqueles que estão doentes, que estão hospitalizados, né? Orar por aqueles que estão acamados nas casas, precisando das nossas orações, né? Tem tantas coisas que nós precisamos agradecer a Deus, né? Às vezes o povo está preocupado com tantas coisas, né, irmãos? Preocupado com coisa que às vezes é até insignificante e deixando de buscar a Deus, deixando de fazer aquilo que é da vontade do nosso Deus, né, irmão?
Então é importante para nós estarmos agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, por esse momento que nós estamos aqui adorando o Senhor nosso Deus, né, irmão? Então, é muito importante. Os irmãos puderem compartilhar a live, compartilhe, irmãos. Compartilha para ter mais pessoas já com oportunidade de participar dessa live, né? Nós já está faltando 1 minuto para as 18 horas, para 19 horas. Nós já vamos entrar em oração, agradecer a Deus. Tem um louvor, um corinho que diz assim, ó: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Então, nós temos que amarmos a Deus, irmãos, alegrar o nosso coração e preocupar com as coisas importantes, né, irmãos? Porque existem coisas que às vezes a gente julga ser importante, mas ela é menos importante do que as coisas importantes, né? Essa é a grande verdade. Ela é menos importante das coisas importantes. Então, por mais que nós achamos que é importante, mas tem coisa mais importante daquilo que, às vezes, a gente não compreende, né? Então, vamos orar ao nosso Deus e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter nos dado, nos proporcionado esse privilégio de nós, Pai, estarmos na Tua presença, reunido com os irmãos, ó Deus, mesmo sendo, Senhor, online, que foi, meu Deus, mesmo que o homem julga que foi ele que criou, que inventou, mas nada, Senhor, acontece se não for da Tua vontade. Nada o homem consegue fazer se não vir a sabedoria do Senhor, meu Pai. Por isso, meu Deus, nós louvamos o Senhor em primeiro lugar, agradecemos o Senhor por este momento, do Senhor ter nos proporcionado esse encontro, Senhor, de nós estarmos, Pai querido, participando junto com os irmãos desta live, reunidos, Senhor, online, cada um estando, Senhor, nas suas casas, nas suas regiões, na sua cidade, no seu estado, no seu país, mas nos dá essa proporção, esse privilégio de nós junto, através, Pai, da tecnologia, da internet, que o Senhor deu ao homem a sabedoria, o entendimento, para que isso, Senhor, chegasse até nós, Pai. Pai, assim, Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os irmãos, Senhor, que estão cada um nas suas casas, aqueles que estão doentes, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão problemáticos, Senhor, nós temos pedido de oração, meu Deus, de pessoas de toda a região, Pai. Temos pedido de oração das pessoas que estão lá no sul, temos pedido de oração, meu Deus, das pessoas que estão no interior de São Paulo. Temos pedido de oração, meu Deus, de pessoas de todas as partes, Senhor, do nosso país. E por isso, ó Deus, nós acreditamos, nós confiamos. A Tua palavra diz, meu Deus, que tudo aquilo que nós pedimos com fé, com confiança, a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor faz, porque a fé, meu Deus,
ela remove montanhas. A fé, Pai, ela nos proporciona alegria. A fé nos proporciona, Senhor, essa firmeza, esse entendimento, meu Pai, que quando nós exercemos a nossa fé, a nossa confiança, nós chegamos até o Teu trono. E quando, meu Deus, nós chegamos até o Teu trono, os milagres do Senhor acontecem, meu Pai querido, nas casas, nas famílias, nas igrejas, nas cidades, nas regiões, no coração de cada pessoa, ó Deus. Através, Pai, da nossa confiança, que nós depositamos no Senhor, nós pedimos, ó Pai, aonde tem, Senhor, neste momento de oração agora, aquela pessoa que está passando por dificuldade, por enfermidade, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, que as Tuas mãos esteja, meu Pai querido, agora sendo estendido sobre essas pessoas e o Teu milagre esteja, meu Deus, acontecendo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos iniciar então o nosso estudo. A nossa primeira lição, como nós já falamos, ela tem o título O Avivamento Espiritual. O nosso texto áureo, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converterdes de os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, como diz a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A verdade prática, ela diz assim: humilhai-vos diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos, são atitude que precede o avivamento espiritual. Então, tanto a verdade prática quanto o nosso texto áureo, ele mostra para nós a importância, o valor de nós realmente buscar de Deus esse avivamento, né? Porque o avivamento, muitos às vezes entendem que quando nós vamos fazer um avivamento na igreja, nós precisamos convidar pregadores de longe, convidar cantores, convidar bandas, grupos. Isso é importante, é gostoso, mas esse não é o avivamento. Esse é um culto de ação de graça, de louvor, de adoração, de encontro dos irmãos, de uma reunião abençoada na nossa igreja, mas isso não é o avivamento. O avivamento é quando é quando você, é quando nós se decidimos de termos um encontro real com o nosso Deus, de buscar o Senhor, de ter um despertamento espiritual na nossa vida. E nós vamos encontrar aqui nesse estudo algo que vai falar muito sobre isso. Nós vamos fazer a nossa leitura em classe, que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do capítulo, o capítulo 7, nós vamos ver do versículo 12 até o versículo 15, de 2 Crônicas 7, de 12 a 15. Depois nós vamos estar lendo o livro de Ageu, o capítulo 2, aí nós vamos ler o versículo do 5 ao versículo 9. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Crônica 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, disse-lhe: ouvi tuas orações, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí o nosso Deus fala a ele, a Salomão:
Se eu encerrar os céus, se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converterdes dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra, a sua terra. Agora, pois, estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora, livro de Ageu, segundo a palavra, livro de Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitasse no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e enchereis a casa de toda a glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta, então, irmãos, é a leitura que, baseado nisso que nós vamos estar no decorrer dessa lição, aprendendo da palavra do nosso Deus. A nossa apresentação dessa lição, ela diz assim, no primeiro tópico fala conceituar o avivamento. No segundo tópico, alencar as condições para um avivamento espiritual. No terceiro tópico, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Então, no decorrer da nossa lição, nós vamos estar vendo isso para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para nós, então, aprendermos aquilo que a palavra de Deus fala quando nós lemos esse texto, que Deus está falando conosco, né, irmãos? Então, a nossa introdução aqui diz assim, nesse primeiro trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Ou seja, a necessidade, né, irmão? A necessidade de um avivamento para o crescimento e o desenvolvimento e também o cumprimento da igreja que está agindo no mundo, né? Esse fenômeno espiritual é a condições primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura, ou seja, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, né? É necessário um aprendizado, um despertamento, um avivamento, para que a igreja, então, ela possa avançar no mundo com a palavra de Deus, levando o evangelho de Cristo. E nós precisamos entender isso, que o papel da igreja nesse mundo
É isso, irmãos, o papel da igreja. O papel da igreja é entrar no mundo com a palavra de Deus. É entrar no mundo falando do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja, né? Então, é indispensável que a igreja ela tenha esse aprendizado, esse despertamento de estar, então, na presença do nosso Deus. Quero saudar também a nossa irmã Adriana, na paz do Senhor Jesus, a minha irmã Terezinha também, lá da cidade de Populina, também na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, né? Que Deus abençoe a cada um. Então, como nós estamos dizendo, esse fenômeno espiritual, essa condição primária para o corpo de Cristo, que é a igreja, entrar no mundo levando a palavra de Deus, o evangelho. A igreja não pode entrar no mundo de outras maneiras, com outros objetivos. A igreja tem que avançar no mundo levando a palavra de Deus a toda criatura, como o próprio Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então o objetivo da igreja é isso: espiritualmente a igreja avançar no mundo, levar a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui aprendendo hoje o avivamento. Avivamento que é indispensável para os cristãos, para todos nós, né, irmão? E como diz aqui, ó, assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que o movimento ocasional, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Irmãos, aqui está o ponto-chave. Porque a igreja precisa adquirir, buscar, participar desse grande avivamento da palavra de Deus. Porque a igreja tem um papel tremendo na face da terra, fundamental, de levar a palavra de Deus, pregar o evangelho a toda criatura, ganhar almas para o nosso Deus. Então a igreja, ela tem esse desafio. E a igreja precisa do avivamento, porque quando o avivamento acontece na vida da igreja, na vida do povo de Deus, a igreja se fortalece, a igreja cresce espiritualmente e se torna uma igreja preparada, pronta para enfrentar todos os desafios que vier pela frente. Então, o irmão, a irmã, nós como igreja de Cristo precisamos conhecer o avivamento espiritual, para que nós possamos então levar ao mundo a palavra de Deus, né, irmão? Então a igreja tem que avançar no mundo, não no mundo da política, no mundo carnal, mas a igreja tem que avançar no mundo espiritual, levando a palavra de Deus a toda criatura, enfrentando todos os desafios. O nosso ponto 1, primeiro tópico que nós vamos estar estudando nessa noite, ele nos chama a atenção dizendo assim, o que é avivamento espiritual? O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Como assim uma intervenção de Deus? É uma ajuda de Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. É isso que a Bíblia fala, aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus. Às vezes tem coisa que você quer fazer para a obra de Deus, mas você não consegue com as suas forças, com as suas limitações, mas com esse avivamento de Deus, você vai avançar no mundo, levando, de acordo com a vontade de Deus, a verdadeira motivação para as pessoas, tanto ouvir a palavra de Deus, como guardar a palavra de Deus e permanecer firme
até o dia da vinda de Cristo. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, o que é o avivamento espiritual. É a intervenção do nosso Deus. Só no início, só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação, e assim por diante. Então, ou seja, esse avivamento, ele acontece quando nós buscamos a Deus. Aí vem a intervenção de Deus, porque aquilo que nós não possamos fazer, Deus, ele intervém por nós, ele faz por nós. Aí que entra a intervenção de Deus. Quando nós damos lugar a Deus, quando nós damos espaço ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele acha um espaço na nossa vida e ele vem, através da sua intervenção, fazer algo tremendo na nossa vida, no nosso coração, no espaço que nós damos ao Espírito Santo. Isso é nós individualmente, a igreja local, a cidade, ao estado, a nação, de todas as formas. É o povo que tem o grande encontro com o nosso Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 3 e 20, nós vamos meditar o que está escrito no livro de Apocalipse. Eu vou ler com vocês, é o último livro da Bíblia, capítulo 3, o versículo de número 20, que diz assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Então, primeiro ponto da intervenção é isso. Jesus fala, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Começa aí a intervenção do trabalho de Deus no coração do homem, que dá lugar, do homem e da mulher, que dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Então começa aí a intervenção. E mais ainda quando uma igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual e dessa forma as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas no poder divino. Ou seja, quando a igreja dá espaço ao Espírito Santo, quando a igreja com humildade é necessário, viu, irmãos? A maior possibilidade de nós darmos lugar para Deus é a humildade. Quantas coisas que nós queríamos fazer e nós às vezes não conseguimos. Temos que ter humildade de rogar a Deus, buscar a Deus e interpretar que nós não possamos fazer, mas Deus, ele pode fazer por nós. Então, na medida que você, irmão, dá esse espaço para Deus, que você se humilhar, buscar a Deus, que você realmente colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, ele vai intervir na sua vida, vai fazer milagre, vai fazer obra tremenda. Aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem olhado e não encontra solução, não encontra mais saída, coloca nas mãos do nosso Deus, porque Deus vai intervir na sua vida e vai tomar essa causa que você não consegue solucionar sobre as suas mãos e o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. No segundo ponto, fala assim, a pré-condição para o avivamento. A pré-condição para o avivamento, ou seja, o primeiro passo para o avivamento também. Diz assim, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento.
Tá vendo? Porque às vezes quando as coisas vai tudo bem na nossa vida, nós até esquecemos de Deus. Então se tudo vai bem, parece que tudo tá bom, tudo tá resolvido, tá de acordo, então nós não se preocupamos, né? Mas como diz aqui, olha, a Bíblia mostra que uma situação de crise espiritual, moral, para uma pré-condição de avivamento, ou seja, quando as coisas começam a dificultar na nossa vida, nós começamos então a recorrer ao nosso Deus. E se tudo vai bem, parece que nós não precisamos mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais buscar a Deus, parece que está tudo bem, né? Está tudo bom. Voltando ainda à nossa leitura. Olha, nos diz aqui dessa forma assim, olha, Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Deus falando com o rei Salomão. Ele disse, aqui a crise está delineada em termos de climático. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica e afetando todas as áreas da vida de um indivíduo ou de uma igreja local ou de uma nação. Ou seja, nós precisamos de Deus no controle. E se Deus fizer como está dizendo aqui esse texto que nós acabamos de ler. Se isso acontecer na nossa vida, se Deus não enviar mais a chuva, se Deus não trabalhar na nossa vida, se Deus não estiver do nosso lado, o que pode acontecer com a nossa vida? Pode acontecer coisas graves, situação difícil, sem a intervenção de Deus, sem o trabalhar de Deus, sem o milagre de Deus na nossa vida, o que nós vamos fazer? O quê? O que iremos fazer com essa pré-condições para o avivamento? O que nós vamos fazer? Então, olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que realmente a situação começa a desencadear uma crise muito grande, espiritual, econômica. Imagina se não chover sobre a face da terra, se não tiver mais chuva. Imagina como que vai ficar a situação da terra sem a chuva. Então nós não podemos caminhar sozinhos, precisamos de Deus. Só que nós, ser humano, nós temos um defeito muito grande. Quando começa a chover, nós reclamamos. Quando fica alguns dias sem chover, nós reclamamos. Quando está frio, nós reclamamos. Quando está calor, nós reclamamos. E parece que nada está bom para nós, né? Parece que tudo que Deus faz, parece que nós não ficamos satisfeitos. Nós só vamos entender a necessidade quando realmente a crise começa a bater na nossa vida, no nosso coração. Às vezes nós reclamamos da chuva, quando começa, de repente, passar vários dias, várias semanas sem chover, nós começamos já a pedir socorro. Nós começamos já a sentir a situação difícil do que pode acontecer, nós já ficamos já espantados. Por quê? Porque as coisas acontecem dessa forma. Nós só conseguimos entender as coisas quando começa a desencadear, às vezes, uma situação difícil nas nossas vidas, né? Então, situação, crise espiritual, moral, política, econômica, é uma situação de esfriamento espiritual e uma situação de desesperança. A pessoa fica desesperançada, né? Então, em todas essas situações, fica-se totalmente dependente de Deus, criando-se um ambiente necessário para acontecer o avivamento. Então, ou seja, em outras palavras, quando tudo isso começa a acontecer, a gente começa a recorrer a Deus. A gente começa já a entrar no desespero
e sentir a necessidade de buscar a Deus, de entrar em oração, de buscar o avivamento, porque a crise, o desespero está começando a avançar na nossa vida. Então, não é necessário nós esperarmos esse momento, né? É melhor nós buscarmos a Deus antes que isso venha a acontecer. Então, começa a desencadear essa situação, começa a vir um desespero, é o primeiro passo que nós precisamos agora lembrar de Deus, voltar para Deus, buscar Deus, porque só Ele que pode nos livrar, só Ele que pode nos guardar, que pode cuidar de cada um de nós. Então, dessa forma nos fala esse tópico que nós aqui estamos encerrando. Agora no tópico de número 2, diz aqui as condições para o avivamento espiritual. Ainda voltando um pouquinho, falando ainda dos sinais, dos resultados do verdadeiro avivamento, nós começamos a ver então os retornos, o princípio das características de uma igreja primitiva. O retorno da palavra de Deus é a única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Não podemos então esquecer, nós temos somente a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé, de confiança, que nós podemos encontrar todos os preceitos da palavra de Deus. Não sermos enganados de hipótese alguma, de maneira nenhuma, com coisas às vezes que as pessoas falam sem o conhecimento da palavra de Deus. Então, as condições para o avivamento espiritual. Uma crise que nós vamos estudar aqui no nosso primeiro ponto, no segundo tópico, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos. Humano, que é medo, revolta, blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa até de tirar a sua própria vida. Então, eu vou voltar aqui nesse ponto que é muito importante nós observar. Nós vamos falar aqui de uma crise. E para nós falar de uma crise, nós vamos entender isso. Que podemos observar vários comportamentos humanos, que é o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e contra o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a sua própria vida. Contudo, a palavra de Deus, ela pode mudar todo o rumo de uma crise. Ou seja, quando entra o desespero, quando entra o medo, quando entra esse desejo de revolta, ou que as pessoas já começam a blasfemar contra Deus e blasfemar contra as próprias pessoas, ou seja, o nosso próximo. Então, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida começa a aparecer. Então, é necessário que nós, então, buscamos o que? O avivamento espiritual e não deixamos ser levado por essas crises, por essa situação de revolta, de medo, de blasfêmia contra o próximo, blasfêmia contra Deus, de desespero, de tentativa de tirar a sua própria vida, ou contudo, a palavra de Deus ela pode mudar, ou seja, nós possamos, através da palavra de Deus, mudar essa situação. Então, quando nós encontramos alguém que está passando por uma situação dessa, desesperadora, difícil, nós possamos falar para ele ou para ela da palavra de Deus, porque a palavra de Deus pode tirar a pessoa dessa situação, dessa crise, desse medo, desse desespero, desse comportamento reprovável diante do nosso Deus. Então, se o meu povo, olha o que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando vem essa situação, essa crise, desespero, medo, blasfêmia, revolta, quando vem todas essas crises acontecer na vida do ser humano, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Se a pessoa não é conhecedor, nós levar a ele ou ela a palavra de Deus e mostrar o que diz o Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a Bíblia está dizendo, o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, está falando conosco. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, olha que coisa linda, né? Isso é muito interessante. Humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados. Olha o que ele está falando. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um momento que, às vezes, as pessoas revoltam e querem resolver os problemas com as próprias mãos. Quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Pessoas que não aceitam a situação, se revoltam com a situação, entram em desespero, entram no medo. Nós estamos atravessando isso hoje no nosso Brasil. Nós estamos vendo hoje as pessoas desesperadas. Nós estamos hoje vendo as pessoas amedrontadas. Nós estamos vendo as pessoas revoltadas, desesperadas, querendo resolver a situação com as próprias mãos, querendo agir com as próprias mãos. Mas a Bíblia está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter de seus maus caminhos, orar, buscar o Senhor, ele disse que ele vai intervir. A intervenção não é nossa, não é nós que vamos fazer com as nossas mãos. A intervenção vem do Senhor. Se Deus intervir, é segundo a vontade dele, se ele agir, então a situação ela é realmente solucionada. Mas não é como nós queremos, é segundo o querer do nosso Deus, segundo a vontade de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa é humilhar. Primeira coisa, o primeiro passo é nós se humilharmos a Deus. Reconhecermos Deus como nosso Senhor. Isso é humilharmos para Deus, né? Primeiro ponto para nós se humilhar, reconhecer Deus como Senhor. Reconhecer a grandeza dele. Reconhecer que tudo está no comando dele, tudo está diante da sua vontade. Então, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Ele diz que se nós fazer isso, então ele ouvirá lá do céu, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, a nossa nação, a nossa cidade. Ele vai sarar a nossa nação. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecede o aspecto que atende o avivamento espiritual, que é o primeiro ponto, é se humilhar e buscar a Deus, é orar. Se humilhar, buscar a Deus, se converter no Senhor, esperar. Dentro deste avivamento, o trabalhar do Senhor, a intervenção do Senhor. Não é nós fazer com as nossas mãos, não. Nós estamos aqui neste mundo, nós somos pessoas que temos conhecimento com a palavra de Deus e não podemos entrar
em questão com as coisas deste mundo, querer fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer, justiça com as nossas mãos e revoltando, criando revolta no nosso coração. Não, nós precisamos buscar Deus, se humilharmos a Deus e deixar Deus intervir no nosso meio, nos nossos caminhos, nas nossas vidas. Este é o avivamento de Deus, a intervenção de Deus vai acontecer de forma que nós, primeiro, se humilhamos a Deus, abrimos o coração para Deus, damos espaço para Deus trabalhar, porque isso começa o trabalhar de Deus na nossa vida para o começo do avivamento espiritual de nossa vida. Porque às vezes as pessoas pensam que servir a Deus, às vezes as pessoas pensam que é ter uma religião. Às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é apenas ter uma Bíblia na nossa casa, no nosso computador, no nosso celular, no nosso painel do carro, na cabeceira da nossa cama. As pessoas pensam que é ter apenas uma religião. A pessoa às vezes pensa que ser religioso também, santidade, é andar bonito, a boa aparência, andar bem vestidinho, cabelo aparadinho. Se é as irmãs não cortar cabelo, as pessoas visam as vestes, aparência. Não é isso. Nós precisamos do avivamento espiritual, o encontro com o nosso Deus. Porque quando nós estamos dessa forma, se humilhando a Deus, nós estamos dando espaço a Deus. Nós estamos permitindo acontecer esse avivamento, ou seja, o trabalhar de Deus sobre a nossa vida, Deus intervir na nossa vida. Esse é o começo do avivamento. Segundo ponto do nosso segundo tópico, humilhação diante de Deus. Humilhação, palavra linda, necessária. No lugar de se revoltar diante da crise, das crises espirituais ou materiais, que clama por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição do avivamento espiritual acontecer. Em vez de nós se revoltarmos, quantos cristãos revoltados hoje nos nossos dias, principalmente aqui no Brasil? Quantos crentes revoltados, cristão revoltado, brigando por causa de uma causa, colocando revolta no coração. Em vez de nós revoltarmos, a palavra é humilhar-se. Humilhar-se perante a Deus, o Deus grande, verdadeiro, Criador do céu e da terra. Então a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é Deus que está dizendo. Se esse meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Então, se nós se humilharmos, a Bíblia está dizendo que Deus vai intervir. É o que ele fala com Salomão. Se esse meu povo se humilhar, buscar a minha face, então eu ouvirei lá do céu. Então é Deus que vai ouvir a nossa oração, nosso clamor, vai contemplar a nossa humilhação, ele vai intervir na nossa vida de acordo com aquilo que fala a palavra de Deus, se nós se humilharmos. Então a humilhação é a coisa mais importante. Às vezes o ser humano, nós, eu, às vezes você, às vezes aquele que vai nos ver esse vídeo, esta live, às vezes se enquadra nessas condições, que às vezes eu, você, nós não queremos se humilhar. Às vezes nós achamos que se humilhar é muito humilhante. Às vezes vem essa interpretação na nossa mente. Se humilhar, eu se humilhar, isso é muito humilhante. Não, a palavra de Deus mostra para nós que aqueles que se humilham será exaltado.
neste mundo que nós vivemos, o ensinamento é diferente. As pessoas chamaria eu, você, chamaria nós de bobo, de tonto, se nós se humilharmos. Mas Deus manda que nós se humilhemos, porque para Deus é diferente. Deus disse: aquele que se humilhar será exaltado. Então, na medida que você se humilha, Deus ele te exalta. Então é por isso que hoje, é por isso que agora, neste momento, eu estou convidando você para nós então buscarmos essa motivação de nós se humilharmos diante do nosso Deus a cada vez mais na nossa vida. Porque essa é aquilo que nós olhamos para a palavra de Deus e aprendemos, que aquele que se humilha será exaltado. Diante deste mundo, quando vê alguém se humilhando, fala: essa pessoa é bobo, essa pessoa é bobo. Mas nós aprendemos diferente do que está no mundo, na palavra de Deus, que aqueles que se humilham será exaltado. Então não é vergonha se humilhar. Não é humilhante nós se humilhar. Na medida que você se coloca a Deus em humildade, Deus está te exaltando. Deus vai te exaltar a cada vez mais sobre a sua vida. Ponto de número 3. Orar e buscar a face do Senhor. Diz assim: sem oração não há avivamento, sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. O avivamento tarda e não chega, ou seja, sem oração não há avivamento. Sem oração não vamos conseguir chegar a esse ponto de nós se avivarmos diante de Deus. Sem a oração é necessário nós colocarmos diante de Deus em oração. Por isso que Jesus fala assim, orai e vigiai. Porque no momento que nós se humilhamos a Deus, no momento que nós buscamos a Deus em oração, nós estamos colocando nas mãos do nosso Deus os nossos problemas, as nossas situações. Nós estamos colocando os nossos problemas, nossa vida no controle do nosso Deus, colocando na palma das mãos do nosso Deus. Então, temos que orar. O avivamento tarde não chega se nós não orar. E nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local, se uma igreja local busca verdadeiramente o avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na perseverança em oração com propósitos de determinados período de tempo, além de horário o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta da súplica. Ou seja, quanto mais a pessoa ora, mais ela recebe de Deus. Quanto mais orar, mais aproxima de Deus. Então é mais fácil para essa pessoa que está buscando a Deus, suplicando a Deus, estar pronto para o avivamento de Deus acontecer na sua vida. E quanto à igreja, o culto de oração é o culto mais vazio que tem. As pessoas não querem orar. As pessoas não querem buscar Deus. A oração é sacrifício. A oração é momento de aproximação de Deus. As pessoas só querem estar no culto de louvor, de aqueles grandes eventos. Não, é no culto de oração que você está ali na presença de Deus, de joelhos dobrados, colocando nas mãos de Deus a situação que está ocorrendo em volta de você, ou na tua própria vida, para você ter resistência e vencer as coisas que o inimigo às vezes se levanta
sobre a tua vida, através da tua oração, você combate o mal, você combate aquelas coisas que vêm, às vezes, como espinho lançado pelo inimigo para tentar ferir a sua vida, a sua alma. Mas na medida que você busca a Deus, que você ora a Deus, você está aproximando de Deus e Deus está então abençoando a sua vida e todos os seus problemas será então como uma aproximação de você estar recebendo um avivamento do nosso Deus. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor, ele persevera mais em receber de Deus a resposta da sua súplica, ou seja, a pessoa, ela ora, mas ela também confia. Então ela ora, aproxima de Deus, ela busca, ela acredita e Deus vai intervir na sua vida, como nos mostra a palavra do Senhor Jesus. Então, é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. É falta de oração. É um motivo. Quando a pessoa não ora, a pessoa não busca a Deus, ela então às vezes deixa de receber o avivamento de Deus na sua vida por falta da oração. Então é necessário nós então buscarmos a Deus, orarmos a Deus, para recebermos todo o avivamento de Deus sobre a nossa vida. Ponto de número 4. Conversão sincera dos pecados. É importante também, né? Confessarmos a Deus os nossos pecados. Confessarmos a Deus com sinceridade os nossos pecados. Se o meu povo, olha o que diz ainda o versículo, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, olha o que diz aqui, não pode haver avivamento sem a confissão dos pecados. Então, além de se humilhar, de buscar a Deus, além de orar, a pessoa, o cristão, nós precisamos também de confessarmos os nossos pecados a Deus. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu não peco. Quem que não peca, né? Se a pessoa pensar que ela não peca, já está cometendo pecado, como diz a palavra de Deus, porque está querendo se colocar no mesmo patamar que o Senhor Jesus. É o único que não pecou. Então, na medida que nós queremos dizer que nós não pecamos, já estamos cometendo pecado. Então, o que a palavra de Deus mostra para nós é que não pode haver avivamento sem primeiro a confissão de pecado. Sem que deixemos os nossos caminhos, os nossos maus caminhos, e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Se eu estender a iniquidade, entender a iniquidade no seu coração, o Senhor não ouvirá. Salmo 66. Vamos ver o que está dizendo a palavra de Deus? No livro de Salmo, de número 66. Vamos lá. Salmo 66, nós vamos ler aqui, nós vamos meditar no versículo 18. Ele diz assim, se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, o pecado, ela nos separa de Deus. O pecado separa. Então o salmista Davi está dizendo, se ele tivesse guardado a iniquidade no coração dele, o que estaria acontecendo com isso? O Senhor não teria ouvido ele. Então Deus só vai ouvir o nosso clamor se nós arrependermos dos nossos pecados e se convertermos dos nossos maus caminhos. É o que a palavra de Deus está mostrando para nós. Se converter dos maus caminhos, arrependendo dos seus pecados, confessando o pecado. O salmista, ele disse assim, se eu tivesse guardado
o pecado, a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. É o mesmo salmista que ora a Deus, dizendo: Senhor, não me lance fora da tua presença. Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. E o Senhor ouviu ele. Mas se ele tivesse guardado a iniquidade, o pecado no coração dele, o Senhor não tinha ouvido o salmista Davi. O ponto de número 5 diz assim: um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nós se humilharmos diante do nosso Deus. Então a crise, ou seja, essas coisas que vêm acontecer na nossa vida, ela pode ser um motivo de nós então começarmos o avivamento no nosso coração. Mas se nós buscarmos a Deus, como diz aqui, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos finalmente confessar os nossos pecados, se convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Só que tem uma situação assim, às vezes, no ser humano. Quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que vem no coração da pessoa é abandonar a igreja, abandonar a casa do Senhor, abandonar a Deus, não querer mais ir para a igreja, não querer mais adorar o Senhor. Em vez da pessoa colocar no coração dele que é o motivo agora dele buscar o Senhor, é o motivo agora dele se aproximar de Deus, é o motivo agora dele arrepender dos pecados, de abandonar os maus caminhos, de se converter e confessar ao Senhor os seus pecados. Em vez de tomar essa decisão, para que seja a partir desse impulso, desse primeiro passo, nessa crise espiritual ou material, ou seja ela qual for, na vida da pessoa, esse aqui é o primeiro passo para a pessoa ter um encontro com Deus, começar então a dar espaço para Deus, para começar o avivamento espiritual na vida do cristão. O mal dos cristãos, às vezes, é quando chega a esse ponto, em vez de tomar já uma decisão de ter um encontro com Deus, buscar a Deus, quer abandonar a casa do Senhor, quer abandonar os caminhos do Senhor, quer abandonar o Senhor. Mas diz aqui, se nós, quando vem a tristeza, quando vem os problemas, quando vem a dificuldade, se nós se convertermos, buscarmos o Senhor em oração, se nós dedicarmos e confessarmos os nossos pecados, se nós convertermos os nossos caminhos, começa então já o caminho para nós ir para o avivamento espiritual, ou seja, começa a intervenção de Deus na nossa vida, igual Jó. A Bíblia nos mostra que esse homem passou por situação difícil, perdeu família, perdeu sua riqueza, perdeu tudo o que ele tinha. Quando a própria esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morra, ele fez diferente. Ele abriu um espaço para o avivamento do Senhor na vida dele, ou seja, para a intervenção de Deus na vida dele, para Deus agir na vida dele. Então, na hora do desespero, do sofrimento, nas horas difíceis, é o momento que nós então precisamos abrir espaço para o avivamento de Deus na nossa vida. Abrir espaço para o nosso Deus intervir na nossa vida, tirar nós da angústia, do sofrimento, da doença, de tudo aquilo que nós estamos sendo vítima, castigado
pelo próprio inimigo das nossas almas, que quer ver nós da situação que a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nos dê vida e vida com abundância. Então, esse momento é momento de nós, então, deixar Deus interferir na nossa vida, Deus trabalhar na nossa vida, Deus mudar a nossa situação. E é o que Deus quer fazer na vida do ser humano. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer intervir, Ele quer trabalhar na nossa vida. Se nós dermos a Ele o espaço, nós vamos ver o grande trabalhar de Deus na nossa vida. E voltamos então agora, nós vamos para o tópico de número 3, o último tópico que nós vamos estar estudando nessa lição. O tópico de número 3, ele fala assim, a necessidade de um avivamento espiritual. A necessidade, ou seja, não é aquela, não sei o que eu escolho, talvez eu vou fazer, não, é necessidade. É algo, quando nós falamos necessidade, é algo que nós não possamos viver sem ela. É algo prioritário. É algo que não dá para nós vivermos sem este avivamento. Então, olha o que diz aqui. A necessidade de um avivamento espiritual. O tópico começa dessa forma aqui no ponto 1. A situação espiritual de Judá. Aí diz assim, por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito do futuro destruição da nação. Mas o povo não deu ouvido às divinas advertências, como está escrito no livro de Amós. Vamos ler lá. Vamos ver o que está escrito no livro de Amós. No Velho Testamento, lá no finzinho do Velho Testamento, nós vamos encontrar aqui no livro de Amós, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Isso aqui era aviso. Deus estava avisando o povo as coisas que iria acontecer se eles não valorizassem a voz de Deus, se eles não ouvissem a voz de Deus. E é o que eles fizeram, não ouviram. Então Amós 2 e 5, e depois 3 e 16. Capítulo 3 ainda de Amós, versículo 16. Não, perdão. Vamos voltar aqui novamente. Não, é o versículo, perdão. Continua no capítulo 2. Continua no capítulo 2. E nós vamos ler. Nós lemos o versículo 5. Nós vamos também ler não, é Amós 3 e 6, perdão. Amós 3 e 6. Diz assim, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito. Ou seja, Deus estava alertando aquele povo. Mas só que o povo não deu ouvido à voz de Deus. É igual nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé, pela permissão de Deus e pela vontade de Deus e pela ordem de Deus, fez a grande arca. Convidou o povo, mas o povo não valorizou. Não deu ouvido. Não quis realmente entrar para dentro da arca. Ou seja, não valorizou a pregação de Noé. Então aqui é dessa forma.
mas o povo não ouviu as divinas advertências. Então, o que acontece? Primeiro, a destruição do templo e morte por ignorar a voz do Senhor. Primeiro veio a destruição do templo e morte por ignorar o Senhor. O povo foi levado em cativo em Babilônia, o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu na espada, ou seja, por não dar ouvido à voz de Deus. Deus usou os profetas para que eles fossem alertados. Na lição passada nós falamos muito sobre a destruição de Jerusalém. Nós falamos muito sobre que Deus te retirou a sua glória de Jerusalém. E aqui nós estamos vendo a destruição que eles sofreram. Nós estamos vendo aqui a destruição do templo, a morte por ignorar a voz do Senhor. Estamos vendo que o povo foi levado a cativeiro na Babilônia. Estamos vendo que o templo foi destruído. E além disso, que 1/3 da parte do povo morreu de fome. Outro terço morreu de peste. E o outro morreu à espada. Por não ouvir a voz do Senhor. Por isso a Bíblia Sagrada, ela diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, ou seja, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, diz a palavra de Deus. Então, nos mostra aqui, por não dar ouvido, tudo isso veio acontecer na vida daquele povo, levado a cativeiro, destruição do templo, destruição da cidade. 1/3 das pessoas morreram à espada, outro terço morreram também pela espada, o outro morreram pela peste, ou seja, pela doença, né, pelas pragas. É o que está mostrando a palavra de Deus, que se eles tivessem dado ouvido à voz de Deus, nada disso teria ocorrido. Mais um ponto aqui, o chamado para a reconstrução do templo. O chamado para a reconstrução do templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta de lugar de reunião para adorar o Senhor. É uma situação difícil, né? Porque a situação deles era tão péssima, tão grave, tão difícil, que eles já não sentiam a falta do lugar que eles reuniam para adorar o Senhor. É a mesma coisa de hoje, as pessoas não sentem falta mais da igreja. Quantas pessoas estão assim hoje, né? Não sente mais a falta da igreja. Não é mais que nem aquele hino que fala assim: me lembro, com saudade, meu coração chora, vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir à igreja adorar a Deus. As pessoas não tinham mais isso. Muitas pessoas não têm mais isso. Não tem mais falta, não sente falta da igreja. Não sente aquela falta dela, então, estar ali na igreja, adorando o Senhor, clamando o Senhor. Porque às vezes muitos olham para os outros, né? Porque as pessoas que estão lá, está tudo errado. Nada disso se justifica diante de Deus. Ah, mas eu vou lá na igreja, todo mundo lá erra. Exatamente. Todos nós somos errados, todos nós erramos. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Os pastores, os pregadores. Todo mundo está sujeito ao erro. Não é só os políticos. Não é só os advogados. São todos. Todos desse mundo estão sujeitos a erro. O único que não pecou, que não cometeu o pecado,
O único que não decepciona você, eu, o único que não decepciona as pessoas é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Então você, que às vezes não tem abandonado a igreja por causa do erro dos outros, por causa do pecado dos outros, não faça isso. Volta para a igreja, volta para Cristo, porque cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos, da nossa salvação, como diz a palavra de Deus. Ninguém vai se justificar por causa dos outros. Ninguém tem esse direito. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus mostra que nós precisamos de Deus. Sentimos essa falta, essa necessidade de estarmos na presença de Deus, de buscando a Deus. Então, não deixa de fazer isso por causa dos outros. Não olha para os pecados dos outros, para os defeitos dos outros. Vamos cada um de nós olhar para os nossos defeitos, para as nossas necessidades. E vamos sentir o desejo de estar na igreja, adorando o Senhor, buscando o Senhor. E a Bíblia diz que aqui, olha, este povo, eles não sentiam mais necessidade de estar reunido adorando o Senhor. Eles não sentiam falta, então a situação deles era precária. E por meio do profeta Ageu, Deus cobrou o povo da rebeldia, a reconstrução do templo que o exército babilônico havia destruído. Deus levanta homens para realizar a obra. Coisa linda. Deus levanta homem para realizar a obra. Ponto aqui no C. Ponto C. Deus levanta homem para realizar a obra. O povo, pós o exílio, se descuidou, não deu valor à casa do Senhor. Ou seja, aquele povo que era para estar adorando a Deus, que era para estar com saudade de estar reunido na presença de Deus, saudade daquelas reuniões, como eu já cantei aquele hino, que fala saudade, né? Me lembro com saudade da igrejinha. Ou seja, de estar lá adorando a Deus, como nós já falamos. Saudade de estar lá na igreja adorando a Deus. Eles não sentiam mais essa saudade, tinha mais esse desejo. Acabou tudo. Estava distanciado de Deus, de forma que nem se lembrava mais, nem passava mais aquele desejo no coração de estar reunido, adorando e buscando a Deus. Então, o que acontece? Após a repressão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Deus levanta homens fiéis para reconstruir o templo. Deus pegou Zorobabel, que era o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo, como está escrito em Ageu 1. Vamos lá no livro de Ageu. Vamos ler aqui, olha. Ageu, capítulo de número 1, versículo 12 até o 15. Vamos lá, Ageu 12 até o 15. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Zorodaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Quando o povo teme a Deus, o povo realmente abraça a causa do Senhor. Quando o povo não teme a Deus, larga para lá, né? Não precisa isso, não precisa aquilo. Sempre as pessoas põem isso na frente.
Não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa orar muito, não precisa estar muito na igreja. Ah, não precisa de templo bonito, não precisa de pintar a igreja. As pessoas sempre colocam todos esses empecilhos. Mas quando as pessoas abraçam a causa de Deus, as pessoas começam então realmente a adorar a Deus, buscar a Deus e começam a fazer tudo aquilo que dê ouvido ao chamado de Deus, dá ouvido à voz do nosso Deus. Então é o que fez aqui o povo, como nós acabamos de ler, ó. Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo, no caso de Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo, como está descrito aqui no livro de Ageu. E a Bíblia revela que Deus está com o que trabalha segundo o seu propósito. Vamos ler ainda Ageu 12:4. Ageu 2:4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote, Josué, filho de Zoradaque, esforça-te-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus manda o povo se esforçar, manda o povo trabalhar e faz uma promessa dizendo que era com aquele povo. Que coisa linda, né? Então Deus ele estava se responsabilizando por todo o trabalho daquele povo. E o povo então se esforçou, trabalhou segundo o propósito do próprio Deus. Ponto D. O desejo das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo se levantar para construir o templo e por o intermédio do profeta. E por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria o avivamento espiritual. Coisa linda, né, irmão? Conclamando o povo, essa palavra conclamando significa gritando, ou seja, dizendo, povo, irmãos, vamos lá, vamos se esforçar, vamos pelejar, vamos reconstruir o templo, vamos se esforçar, vamos dar ouvido à voz de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, conclamando, ou seja, gritando, como nós acabamos de ler, ó, e conclamando o povo a se levantar para construir o templo, por intermédio do profeta. Deus descreveu como seria o avivamento espiritual. Aí Deus dá ainda, descrevendo para aquele povo como que ia acontecer o avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações e enchereis esta casa de glória. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus está motivando o povo, Deus está intervindo no meio do povo, incentivando, mostrando para o povo que se ele se esforçasse e fizesse o que Deus estava mandando, aquele avivamento iria acontecer. Porque na medida que eles reconstruíssem o templo, a glória do Senhor, ela ia ser tão grande que ia ser maior do que houve na primeira casa. Então a glória do Senhor da segunda casa seria maior do que a da primeira casa. Deus estava mostrando para aquele povo, dizendo para eles se esforçar, para eles reconstruir o templo, para eles buscar esse avivamento, porque a promessa de Deus era fazer que aquela glória da segunda casa fosse maior do que a da primeira casa, estava dizendo o Senhor nosso Deus. E virá o desejado, diz o Senhor, virá o desejado de todas as nações e encherei a casa de glória. A glória da última casa será maior do que a primeira,
Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Era uma promessa grande, como o Senhor nos nossos dias também, Ele faz promessa para nós. Se nós buscarmos esse avivamento, a glória do Senhor será grande sobre a nossa vida. Não vamos sentir necessidade de sairmos por aí, de manifestarmos, de querermos às vezes as coisas que se feitas com a nossa justiça, das nossas próprias mãos. Não precisamos disso. Nós como povo de Deus, você como povo de Deus, não precisa disso, porque é Deus que age sobre a nossa vida. Ele está no controle. Ponto de número 2. Deus usa o Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era um filho de Israel, não era um servo de Deus. Ele era um rei da Pérsia e Deus usou ele. Ciro não era um servo de Deus, não era dos filhos de Israel, mas Deus não olhou para isso. Deus usou ele, escolheu ele. Às vezes você, às vezes eu, às vezes nós olhamos, às vezes para a nossa situação, achamos que nós não conseguimos nada, que nós não podemos nada, que Deus não está nem nos vendo. Igual a Bíblia fala de Gideão, que estava lá malhando trigo, naquele lagar, malhando trigo, escondido, fora da posição dele. Ele estava ali escondido, cheio de medo dos midianitas, que isso era perigoso. Aqueles homens que realmente tudo que eles plantavam, eles destruíam. Os midianitas provocavam eles, massacravam eles. E ele estava ali escondido, de repente o Senhor chega para ele e diz assim: vai nessa força, varão valoroso. Ele olha e fala assim: como sou valoroso? Aí ele começa a contar, desabafar, ele começa a mostrar para o próprio Deus a situação que ele estava. E Deus estava mostrando para ele que estava escolhendo ele naquele momento como um varão valoroso. Porque Deus, a partir daquele momento, ia trabalhar na vida dele. Deus escolheu ele para ser realmente aquele varão valoroso. E ele estava se lamentando, desacreditando nas suas forças, naquilo que Deus poderia fazer da vida dele. Às vezes nós hoje ficamos na mesma coisa, lamentando do passado, dos acontecimentos, às vezes perdendo sono, perdendo a paciência, ficando agitado, ficando irado, perdendo a bênção de Deus. Mas Deus às vezes está mostrando para nós hoje que Ele é que nos escolhe. E quando Deus escolhe, tudo é diferente. Então Deus aqui escolheu esse homem, Ciro, como o libertador do cativeiro. Ciro era um homem, era rei da Pérsia, não era da nação de Israel, não era dos filhos de Israel. Ele não era uma pessoa assim, um homem de Deus, um servo de Deus, era apenas o rei da Pérsia. E Deus escolheu ele para ser o libertador do povo. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e quem é nós para falarmos contra? É Deus que está no poder, no comando, e nós temos que deixar Deus intervir na nossa vida, e não ficar colocando os empecilhos, querendo achar justificativa. Deixa Deus trabalhar. Nós não temos que se justificar em nada. Então, como nós vamos ler aqui agora, então Deus escolheu ele, mesmo sendo o rei da Pérsia, não sendo servo de Deus, não sendo filho de Israel, mas foi o levantado pelo Altíssimo, ou seja, pelo nosso Deus, para executar o plano de libertação
do povo de Israel e que se achava cativo lá na Babilônia. Então as promessas de Deus a Ciro foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de ungido. O Senhor chamou ele de ungido. Talvez nós ignoramos tudo. E agora nós vamos falar o quê? Foi Deus que chamou ele de ungido. Pastor, mas como pode Deus chamar ele de ungido se ele não era nem servo de Deus? Se ele não era da nação de Israel? Deus chamou ele de ungido. Deus ungiu ele para aquela obra. Deus escolheu ele. E as promessas foram grandes, que foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar os seus divinos propósitos. Então, Deus ungiu ele e falou: ó, Ciro, você vai fazer o que eu estou mandando. E Ciro deu ouvido à voz de Deus, fez o que Deus estava mandando, e a palavra de Deus fala que Deus escolheu ele, foi grande, que só foram realizados, realmente chamados por Deus para realizar os seus divinos propósitos. Ciro liberta depois o povo de Israel. Logo no início do seu reino, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No primeiro Ciro, ele cumpriu o que Deus colocou no seu coração. E na construção do templo, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, a leva de Israel voltaram para Jerusalém, começaram a reconstruir o templo. O templo se encontrava em ruína. Com a bênção de Deus, segundo o templo, ou seja, segundo a casa, foi construída. E assim houve um grande avivamento e consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Como já disse, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, e quem é nós para questionarmos o próprio Deus. Então foi no governo, no reinado de Ciro, que Deus fez a primeira leva do povo que estava exilado, que estava lá no cativeiro de Babilônia, saísse e voltasse para reconstruir o templo. E foi um trabalhar de Deus muito grande, e Deus usou Ciro, e Ciro deu ouvido à voz de Deus, fez aquilo que Deus estava mandando. Terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Essa palavra inércia, ela quer dizer a capacidade de resistir uma mudança. Capacidade de resistir uma mudança, a palavra inércia. Então, ou seja, a capacidade de resistir uma mudança de muitas igrejas só pode ser abalada por meio verdadeiramente do avivamento espiritual, ou seja, da intervenção de Deus. Só pode acontecer isso. Se não for pela intervenção de Deus, não pode acontecer. E é o que a palavra de Deus nos mostra, que é o que Deus faz na igreja, se a igreja der lugar ao Espírito Santo, né? Se a igreja der lugar a Deus. Então, nos diz aqui, infelizmente, há uma tendência natural, histórica, para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avisado. Assim precisamos
os crentes, assim presenciamos o crescimento da frieza, da mornidão espiritual sobre o coração de um povo e de uma igreja local. Há lugares que, há décadas atrás, o percentual de cristão e de igreja era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade, ou seja, a frieza, né? A própria Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E vem se esfriando. Então, como nós lemos aqui, infelizmente há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia. O que é letargia? Letargia é um estado inconsistente de uma pessoa que uma pessoa aparenta estar sonolenta, ou seja, sem força, sem desejo, é uma frieza. É o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. Parece que o povo está sonolento, parece que o povo não tem mais desejo, não tem mais vontade, não tem mais esforço, parece que tudo está bom. Sabe quando uma pessoa fica sonolenta, que ela não tem reação, não tem força, parece que ela não tem mais consciência, não consegue se dominar. A frieza está tomando conta da igreja. Então, se nós não buscarmos a Deus, se nós não pedirmos a intervenção do Espírito Santo de Deus, nós caímos nesse fracasso, nessa situação, e ficarmos então com essa letargia, essa frieza, essa situação que tem ocorrido, infelizmente, no meio do povo de Deus, da igreja. Como diz aqui, há lugares em que há décadas atrás o percentual de cristão e de igreja era elevado, era muitos, principalmente nos países europeus, né? Os países europeus eram uma potência no evangelho, que enviava muitos missionários para o próprio Brasil, hoje fechando as igrejas da Europa. O avivamento, a interferência do Espírito Santo precisa entrar no nosso meio, para que nós então não caímos nesse fracasso, nesse sonolência aqui, de ficarmos com essa frieza, essa mornidão espiritual sobre os corações de um povo, de uma igreja local, como nós vemos em muitos lugares de bastante crente, de número elevado de cristão, de igreja, que hoje vem se esfriando, vem se acabando. Isso é cumprimento da própria palavra de Deus. Jesus está para voltar. Há lugares como nós vemos, mas isso está acontecendo também no nosso lugar de hoje, né? Não estamos dizendo só lá na Europa, em alguns lugares, não. Aqui está acontecendo também, né? Nos últimos anos esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento de igreja é uma realidade. O povo não tem mais vontade de estar na igreja, tem mais desejo de estar na igreja. Então isso precisa do quê? De uma intervenção do Espírito Santo. Precisa do trabalhar do Espírito Santo. Precisa do avivamento, como nós estamos aqui acabando de estudar. Nossa conclusão dessa noite. A conclusão dessa noite diz assim: quando o povo de Deus se encontra,
quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está apagando. Ou seja, a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é intervir na nossa vida. Que quando nós estamos se esfriando, caindo, Deus quer nos levantar. Deus quer acender a nossa chama. Não deixar que nós esfriamos na fé, se acabamos e saímos, às vezes, da própria presença do nosso Deus. Então, a vontade de Deus é reacender essa chama, não deixá-la se apagar. Se for preciso, Ele usará uma crise para isso, usará uma circunstância diversa para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar o coração. Então, se for preciso, Deus às vezes permite que venha uma situação de calamidade, de tristeza, de desespero, para que isso venha realmente fazer como eu, você, como nós possamos então se reavivarmos. Isso servir de alerta para nós, despertamento como impulso, para que então nós tiramos do nosso caminho toda a frieza, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa vida espiritual. Se for preciso, Ele então vai usar essa crise que é para acontecer na nossa vida. Porque Deus, Ele fala que Ele castiga e repreende todos quanto Ele ama. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que então esse avivamento espiritual venha não tardar na nossa vida. A palavra de Deus é clara, né? Ela diz que Deus, Ele ama, Ele castiga e repreende todos quanto Ele ama. Então, às vezes, parece que a repreensão, parece que o castigo, quando vem na nossa vida, parece que às vezes é que nós estamos sendo odiados, né? Não, Deus, Ele nos ama. Então, Deus permite vir na nossa vida situação que às vezes nos faz nós despertar na presença dEle e deixar Deus trabalhar na nossa vida, intervir na nossa vida através do Espírito Santo de Deus, para que tudo vai bem na nossa vida, ao intermédio do momento que nós abrimos espaço para Deus, que nós abrimos o nosso coração para o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Assim nós concluímos então a lição de número 1. Na quarta-feira, se Deus assim nos permitir, vamos realizar a lição de número 2, que fala o avivamento no Antigo Testamento. Lição de número 2. Quarta-feira que vem, com a permissão do nosso Deus. Assim então, eu encerro essa lição. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, pelo Senhor ter nos dado, Senhor, esse momento nós estamos na Tua presença. Assim, ó Deus amado, Deus bendito, eu te peço em nome de Jesus e agradeço, Senhor, por ter nos preparado esse momento, por ter nos dado, Senhor Jesus, essa oportunidade, Pai, de nós ter esse privilégio de estar junto aprendendo da Tua palavra. Abençoa os nossos irmãos, ó Pai, que estão nas suas casas. Abençoa, Jesus, que esse estudo possa crescer, meu Deus. Que todas as quarta-feiras nós possamos ter uma boa frequência, onde as pessoas possam, meu Deus, ter o desejo de estarmos juntos, para junto nós aprendermos a Tua palavra. Assim eu te peço, ó Deus, te agradeço, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje para todos sempre, todos diga amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Até a nossa próxima live, em nome de Jesus.
A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado a todos por estar conosco.